E aí, meu nome é Rafael. Meu nome é Andressa. Nós decidimos fazer esse vídeo porque muitas pessoas mandaram mensagem. No início deste ano, nós fomos aprovados em faculdades federais. A minha transferência externa de Paraguai Brasil e a dela no Brasil para o Brasil. Nós fizemos um roteiro aqui para tentar orientar vocês e responder a maioria das perguntas que nos fizeram. Primeiro, a escolha da faculdade. Bom, no início de tudo, você tem que escolher a faculdade que você quer fazer. Selecionar quais são as faculdades que primeiro te aceitam, né? No nosso caso, eu acabei fazendo uma tabela, entrei em site de faculdade por faculdade, das faculdades federais, porque esse era o nosso objetivo. Era só federal ou tinha estadual também? Era só federal. Bom, são poucos estaduais, né? Que no caso aceitavam, mas dentro dessa tabela eu tentei selecionar quais aceitavam por prova de transferência e quais eram pelo Enem. E dentro disso eu ainda separei nessa tabela quando que abria o edital, mais ou menos, se você poderia estar com a matrícula ativa ou trancada e qual que é a carga horária, porque alguns editais, eles limitam muito com relação ao mínimo e ao máximo que você tem que ter estudado na sua faculdade. Quem procura sobre esse assunto já deve conhecer o Instagram do curso MEDS. Se não conhece, a gente vai deixar na descrição, porque eles dão as datas de abertura de edital, de prova, tem bastante conteúdo legal. Ela fez essa tabela porque já aconteceu de ter lançado o edital e o MED só ter postado isso depois e inscrição próxima, então acaba perdendo a inscrição. E se vocês quiserem também, a gente pede nos comentários aí que a gente vai deixar um e-mail e nós mandamos essa tabela. O outro tópico aqui é a documentação necessária para a prova. Bom, depois de você escolher a sua faculdade, você vai ver no edital qual a documentação que a sua faculdade pede. Algumas faculdades, elas pedem que você entregue essa documentação no ato de inscrição. Às vezes é para entregar, às vezes é para você apenas fazer o download na página. Só que tem outras que você consegue fazer inscrição sem precisar dessa documentação e você vai entregar apenas se você for aprovado no processo seletivo. No caso da minha faculdade, eles pediram apenas a inscrição, se não me engano. Apenas inscrição? Apenas a inscrição, não teve. Mas que inscrição? Eu só precisei fazer inscrição, não Ah, tá. precisei mandar documentação nenhuma de carga Certo. horária. A minha tem a Unesp, ela parece que é tranquila, não precisa de muitos documentos. A UFAC, que é a que eu prestei, eu tive que mandar carga horária, o que foi? Você que fez a inscrição. Histórico, atestado de matrícula, teve a carga horária do seu curso, tem Geralmente no Brasil já vem a carga horária no histórico, né? isso. E se não tiver, você tem que Pegar na sua a parte. faculdade um documento que eles digam qual que é a carga horária de cada matéria. Porque é a partir da grade da faculdade que você vai fazer, que você vai fazer o cálculo do mínimo e do máximo que você já conseguiu concluir. Não tem muito segredo para fazer a inscrição, né? Só tem que. O candidato é eliminado pelo edital, então todo mundo tem que ler bem o edital, ver cada item que. Segundo tópico, preparação para a prova.
Bom, muita gente mandou mensagem perguntando o que nós fizemos, como que nós conseguimos chegar até a nossa aprovação. Cada um teve uma fase. Eu estudei 1 ano de medicina no Paraguai e depois eu estudei 1 ano de medicina no Brasil. Desde o começo, nós estudamos muito bem as matérias que tinha na faculdade para não deixar nada em falta. Depois que eu consegui essa bolsa no Brasil, eu tinha 1 ano para poder conseguir tentar transferir para uma faculdade federal. E aí foi quando o Rafael resolveu comprar o curso MEDS para poder estar estudando, complementando nos estudos dele da faculdade e estar me ajudando nessa transferência. Como eu já tinha uma base boa do Paraguai, que é por metodologia tradicional, quando eu cheguei na Faculdade do Brasil, que era por metodologia ativa, a estrutura, a base do curso, ela não me ajudava tanto. E aí o curso MEDS, ele me deu essa base para poder estar conseguindo estudar e ver as matérias que o curso do Brasil não me proporcionava. Então, assim, o tempo que eu tinha no horário do almoço, acordava mais cedo, final de semana, sempre estudando. Eu fiz a primeira prova, que foi na Federal do Acre, só que eu não me dediquei tanto e acabei não sendo aprovada. Eu consegui ser selecionada, mas não fui aprovada no curso. Depois disso eu voltei para o Paraguai e aí, com as matérias que eu estava tendo do terceiro semestre, elas me ajudaram muito para o conteúdo que caiu na prova da Unipampa, que foi a prova que eu fiz e que eu fui aprovada. Quando foi deferida a inscrição, foi quando eu realmente comecei a estudar fielmente o conteúdo programático que eles colocam no edital. Como a Unipampa nunca teve uma prova de transferência antes, a que eu fiz foi a primeira, não tinha uma prova para eu poder olhar e ter de base como eles cobrariam. Então eu só peguei esse conteúdo programático e fui estudando. Nós estudávamos juntos praticamente, porque assim, apesar dele estar estudando para a prova dele e eu estar estudando com a minha, nós sentávamos um do lado do outro, quando um cansava, o outro ia lá, 15 minutinhos, era fiel, enquanto um cozinhava, o outro estava estudando, no outro dia a gente revezava. Então, foi mais ou menos dessa forma que a gente fez já no final. Muita gente pergunta do curso MEDS, se ele realmente ajudou ou não. Eu acho que só tem ele como específico para a galera que quer transferir a medicina. Se tiver outro, ou se só tiver ele, esses cursos eles dão uma base, não tem como ele direcionar para todas as provas que existem no Brasil, dar um suporte muito grande para você. Suporte muito grande, eu quero dizer assim, vai te dar lá mastigado o que a prova cobra. Esse é o serviço que nós temos que fazer. Então por isso que eu falei no começo, de analisar bem o edital, de ler bem. Leia bem o edital, vê o que cobra, vê as provas, se a faculdade tiver, vê as provas antigas, tenta sentir como que eles cobram, A banca. como que a banca cobra cada pergunta, de cada matéria. Eu vi que na UFAC tinha matérias que, isso pra mim, eu sentia que ia mais a fundo, que a faculdade que eu cursava não tinha dado aquele tema daquele jeito. Às vezes o vídeo ele não era suficiente, então a gente sentia necessidade de aprofundar. Que seja assistindo outras videoaulas no YouTube. Ou o livro, tá? Analisa bem também, no edital vai citar as doutrinas que eles vão fazer as perguntas baseadas. Então, a forma de estudar, não dá pra falar cada um, você vai estudar tantas horas por dia. Eu tenho necessidade de estudar muito tempo.
Cada um é de um jeito. O Rafael, ele sempre foi muito mais disciplinado do que eu. Então, assim, ele realmente tinha o compromisso de 6 horas da manhã eu vou estudar, 6 horas ele acordava e estudava. Foi até importante no meu caso, porque eu já não sou tão disciplinada assim. Então, o fato de ter ele estudando, acordando cedo para poder estar estudando, me incomodava para falar, não, eu tenho que sentar e tenho que estudar também. Isso, o tempo de estudo, desde que eu fui pro Paraguai, eu soube de transferência. Tem muita transferência que é comprada, não sei se o povo sabe disso ou não, mas tem, mas tem transferência séria também. Eu até estava um tempo que eu desacreditava, mas existe. O tempo, então desde que eu soube de transferência, eu já me dediquei na faculdade pensando em prestar uma prova de transferência. Mas quando a minha inscrição foi deferida até a realização da prova, deu mais ou menos um mês e 10 dias, e foi esse tempo que eu me dediquei para aquele edital. Então juntou a bagagem que eu já tinha estudado na faculdade, pensando em fazer a prova de transferência, mas esse um mês que eu me dediquei, eu estudei item por item do edital. Realmente não dá para, às vezes fica algum tema para trás, a anatomia é bem extensa, então eu senti que eu tinha que estudar de novo, mas é impossível. Então o tempo que eu estudei foi esse, e o da Andressa também foi bem parecido. Não, terceiro tópico, como é a prova? Bom, a prova da Unipampa, assim, foi realmente muito difícil para mim. Apesar de que, por eu já ter feito um ano em metodologia ativa, eu tinha uma ideia. Até você olhar assim qual a metodologia da faculdade é importante, porque, por exemplo, na Unipampa é metodologia ativa, então a prova ela correlaciona muito os sistemas, no caso que ele cobrou no edital. Tem bastantes casos clínicos, bastante semiologia, então, assim, você realmente tem que estudar de tudo um pouco. Não é por disciplinas, anatomia, biologia, bioquímica, é tudo misturado, tudo integrado. Então, assim, A sua, né? a minha, a da Unipampa. É por isso que a gente fala de analisar bem a faculdade que vai prestar. E não vou fazer todas que tiver. Tudo bem que quanto mais tentativa, né, mais chance de acertar, de ganhar. Assim, você tem que olhar, tentar ver provas anteriores, porque você tendo uma base, você não vai totalmente despreparado para fazer a prova. Só que nesse caso eu não tinha como ver as provas anteriores, porque essa foi realmente a primeira prova da faculdade. Então foi uma surpresa. Só que assim, se você estuda, é incrível, você faz a prova e você consegue correlacionar, por mais que você não esteja dentro daquela metodologia, não esteja tão adaptado. A minha prova é mais teórica, no caso clínico teve só de urgência e emergência, e um pouco de SUS, mas nem é caso clínico. Cada prova é de um jeito. Isso daí, pega as antigas aí e tenta entender bem como é que é. A não ser que você queira ir fazer a prova da Unipampa e da UFAM. Quarto tópico. O que aproveita? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Você conseguiu aproveitar as matérias que você estudou? No meu caso, na Unipampa, eu fiz a prova direcionada para o terceiro período. Como eu tinha já feito 2 semestres na minha faculdade, já no ato da inscrição eu escolho o período que eu pretendo cursar. Quando eu entreguei o meu histórico, eles analisam o que é que você vai aproveitar. Na Unipampa, essa foi uma segunda fase. Eu não passei na prova
e aí pronto, tá tudo certo, vou mandar minha documentação e eles vão aproveitar. Não, eu faço a prova, que é a primeira fase, a segunda fase é a análise documental. Eles vão chamar as pessoas em que a grade bate mais com a grade deles. A minha grade, ela foi usada da faculdade particular que eu estudei, a faculdade que eu estudei no Brasil. Infelizmente, não tem como você aproveitar tudo. Não que você não aproveite, você vai aproveitar, só que como são grades diferentes, sempre tem uma matéria do primeiro semestre que você não estudou porque naquela faculdade a matéria é diferente. Então, você acaba ficando preso, por exemplo. Eu estou matriculada em matérias do primeiro, do segundo e do quarto semestre. Acredito que eu vou acabar ficando presa por conta dessa matéria do primeiro semestre, mas não significa que quando eu chegar no segundo e no terceiro eu vou ter que cursar o semestre inteiro. Não, eu vou cursando menos matérias até chegar um momento em que as matérias que eu aproveitei já acabaram e eu vou continuar o semestre inteiro a partir dali. O que mais causa dúvida na galera é sobre esse aproveitamento de matéria de países, de outros países no Brasil. No caso, eu estava no quinto período e praticamente todas as matérias que eu cursei lá foram aprovadas. O problema e o que as pessoas não entendem é que Bolívia, Paraguai, Argentina não tem SUS, não estudam o SUS. Estudam até matérias parecidas, que eu até consegui eliminar matéria no Brasil, que é do SUS, com essas matérias, que são semelhantes, né? Mas o SUS em si não estuda, e isso faz a gente voltar, faz você não continuar em qual período você estava, ou qual ano você estava. Então, esse é o... As matérias de prática também, né? De prática também, mas lá tem prática, né? Bolívia tem muita prática. Aqui no Paraguai, onde eu estava, não tinha tanta prática. Mas como tem o ciclo básico no começo, praticamente todas as matérias são aproveitadas. Então, a não ser que você vá para uma particular, que talvez deve ser mais flexível e que você já fique mais perto de onde você saiu, mas vai voltar, você vai ter que pagar essas matérias. Na faculdade que eu estou, essas matérias são pré-requisito, então eu não consigo avançar se eu não pagar essas matérias. Tá, passei, fui aprovada, o que eu tenho que fazer? No Brasil, acho que do Brasil para o Brasil é mais fácil, né? Normalmente você vai apresentar para a sua faculdade o histórico e a ementa das matérias que você cursou. Não tem dificuldade porque as faculdades do Brasil, você paga a taxa que ela pede, ela te fornece toda essa documentação, que seja em 15 dias, né? Você dá um tempo ali, um tempo que é bem razoável e eles vão fornecer, eles vão entregar toda a sua documentação. Já para o estrangeiro é um pouco mais diferente. Eles, não sei se eles dificultam ou o que é, mas para tirar a documentação lá, eu tive um pouco de estresse porque era a época que a faculdade estava fechada, foi janeiro, então deu aquele medo de não dar tempo de ficar pronto, de traduzir, é necessário traduzir. Todos os documentos que vêm de fora você precisa traduzir. Então, no Paraguai eu solicitei a documentação de transferência, é caro, verifica se você já estuda fora ou se você está indo para lá
faça essa pergunta para o secretário lá, quanto que é um documento para transferência, porque é caro. E depois que eles te dão a documentação, você precisa traduzir, precisa ir no consulado, precisa legalizar esse documento. Eu fiz por meio de um advogado, eu não estava na cidade. Eu acredito que dá para fazer você pessoalmente, fazer toda a correria e conseguir, talvez fique até mais barato, mas não sei se vale a pena. Tem que ver o quanto mais barato fica. Porque às vezes você correndo atrás, você não consegue fazer alguma movimentação, alguma coisa que um advogado do país lá consiga fazer. E no tempo que ele E no tempo. consegue, né? Isso. Então minha documentação ficou pronta em umas 3 semanas mais ou menos da faculdade, e para traduzir levou mais uma semana e deu tudo certo. Então é isso, é um pouco é caro, mas sei lá, junta as galinhas, o que tiver me vende para pagar, porque depois vai valer a pena que você não vai mais pagar a faculdade até o término dela, né? Vale muito a pena. E acho que é isso, né? Uhum. Então, se vocês, se ficou alguma pergunta para trás, se vocês querem mais... Alguma coisa, né? Qualquer dúvida que vocês tenham tido mais. Depois pode pedir a tabela. A minha tabela não está mais tão atualizada, porque como eu já parei de fazer as provas de transferência, então eu não fico mais procurando, mas eu consigo fornecer para vocês um modelo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente tem as redes sociais aí, ou pode mandar mensagem no... olhem na descrição, terá todos os nossos contatos. Beleza? Até Falou, mais. galera.